Sejam todos bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso de processo legislativo. No módulo anterior, o nosso primeiro módulo, nós tratamos da parte teórica, dos fundamentos teóricos do processo legislativo. Nós trouxemos o conceito do processo legislativo, o conceito de procedimento, os tipos de procedimento, os princípios relacionados ao processo legislativo, a hierarquia das normas, as fases do processo legislativo, os planos de validade, de existência, validade e eficácia da norma. E, a partir do módulo de hoje, nós vamos começar a aprofundar esses temas. Nós vamos começar a trazer esses temas, esses fundamentos teóricos para a prática, para a nossa realidade aqui na Assembleia. E nós vamos começar conceituando cada um dos procedimentos. Nós vamos começar aqui pelo procedimento legislativo comum, na realidade, pelo procedimento legislativo comum ordinário, que a gente viu no módulo anterior, que o procedimento legislativo comum ele pode ser ordinário, sumário ou abreviado. Então, nós vamos iniciar pelo ordinário. O procedimento legislativo comum ordinário é aquele destinado à tramitação dos projetos de lei ordinária, à tramitação, aprovação das leis ordinárias. Como visto anteriormente também, ele não tem um prazo estabelecido para que os atos do processo legislativo sejam praticados, e ele é o mais comumente utilizado. Ele é dividido em 3 fases. As fases são a preliminar, a constitutiva e a fase complementar. Vamos começar, então, pela fase preliminar do procedimento legislativo comum ordinário. A fase preliminar é a iniciativa. A iniciativa é o ato que deflagra o processo legislativo, é o ato que inicia o processo legislativo. A iniciativa pode ser conceituada como uma capacidade outorgada pela Constituição para que autoridades ou órgãos possam propor um projeto de lei. E essa iniciativa, ela pode ser geral, privativa, concorrente ou popular. A iniciativa privativa, ela tem uma finalidade, uma primeira finalidade de resguardar o equilíbrio entre os poderes, de resguardar determinadas matérias, reservar determinadas matérias para que determinados poderes ou órgãos, somente eles possam legislar sobre aquele tema, porque geralmente é um tema de interesse econômico interno daquele poder ou daquele órgão, ou é um tema relacionado às atribuições daquele poder ou daquele órgão. Então, por isso, existe essa reserva de iniciativa. E essa iniciativa privativa, ela está prevista na Constituição Federal, na Constituição Estadual, como um rol taxativo, ou seja, a iniciativa ela só é privativa quando ela estiver prevista dessa maneira. A gente não pode interpretar de uma maneira extensiva, é somente o que está ali. É um rol taxativo que precisa ser interpretado de uma forma restritiva. Nós temos a iniciativa privativa na Constituição Federal do presidente da República para propor determinados projetos de lei. E pelo princípio da simetria, essa iniciativa privativa ela se repete em âmbito estadual. Começando então pelo governador, o governador ele tem a iniciativa privativa para fixar ou modificar os efetivos da polícia, do bombeiro, para a criação de cargos, funções, empregos públicos, para dispor sobre regime jurídico de servidores, sobre remuneração, sobre provimento de cargos no Estado, sobre a criação e estruturação dos órgãos, das secretarias estaduais e também sobre a organização da Procuradoria-Geral do Estado. Essa questão da Procuradoria-Geral do Estado, mais adiante a gente vai ver que, embora aqui no artigo 67 da Constituição seja trazido como competência privativa, essa competência ela é concorrente entre o PGE e o governador, porque também é previsto na Constituição como competência facultada ao PGE dispor sobre a organização e estruturação da Procuradoria-Geral do Estado.
Além do governador, a gente também tem a iniciativa privativa do Tribunal de Justiça, também prevista aqui na nossa Constituição do Estado, que é para alteração do número de seus membros, criação e extinção de tribunais de segundo grau, criação e extinção de cargos, fixação de remuneração, para dispor sobre o regime jurídico do servidor público, para alterar a organização das divisões judiciárias. Tudo isso é competência privativa do Tribunal de Justiça aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, a gente também tem matérias que são de competência privativa aqui da Assembleia, que no caso é a organização, o funcionamento, a transformação, criação, extinção de cargos, regime jurídico, remuneração, o regimento interno da casa, o subsídio do governador, do vice, dos secretários de Estado, a remuneração dos deputados, os limites e condições para concessão de garantia do Estado em operações de crédito, as operações externas de natureza financeira, tudo isso está previsto num rol taxativo de iniciativa privativa da Assembleia. E, além disso, a gente tem a questão da Defensoria, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que cada um desses órgãos, eles têm a competência privativa para dispor sobre os cargos e o regime jurídico dos seus respectivos servidores. Tudo isso em função daquele princípio da separação dos poderes que a gente viu lá no primeiro módulo. E aí surge uma questão, é uma questão muito discutida pela doutrina, pelos tribunais, se o Poder Legislativo pode propor projeto sobre políticas públicas. Se é constitucional uma lei que disponha sobre políticas públicas cuja iniciativa tenha sido do Poder Legislativo. E isso causa diversas discussões, tem diversos argumentos no sentido de que pode, no sentido de que não pode. E o que a gente tem? Não existe na Constituição, nem na Constituição Federal, nem na Constituição do Estado, uma vedação expressa ao Poder Legislativo de legislar sobre políticas públicas. Mas a gente tem uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial no sentido de que o Legislativo não pode propor um projeto de lei que venha acarretar um aumento de gasto para o poder público. E aí a questão da política pública acaba esbarrando, né, nessa situação. Então, quais são as situações em que em tese, o Legislativo poderia legislar sobre política pública? É numa situação onde aquele projeto não cria uma estrutura nova dentro da administração, não remodela a organização da estrutura da administração, não produz aumento de gasto. Existe também um argumento da doutrina de que o Legislativo ele precisa atuar de forma ampla na garantia dos direitos fundamentais sociais. Então, não faria sentido o Legislativo ter que atuar dessa maneira e não poder propor política pública. Então, é um argumento a favor, né, do Legislativo de estar propondo projeto de lei para promoção de política pública. Além disso, a gente tem diversos julgados do STF onde tem sido declarada a constitucionalidade de leis que promovam política pública pelo Legislativo. Da mesma maneira, a gente tem julgados que declaram inconstitucional algumas normas, inclusive no material base, no final do material base, tem várias emendas para vocês consultarem, para vocês verem como exemplo, né, tanto de situações em que o STF julgou constitucional a lei, quanto situações que foi julgado inconstitucional. Por exemplo, tem uma lei do Amazonas que foi considerada constitucional. A lei proposta pelo Legislativo que obriga o Estado a fazer exame de paternidade, teste de paternidade e maternidade, de forma gratuita para a população. Essa lei ela foi questionada e ela foi declarada constitucional. Por outro lado, tem uma lei não vou me recordar o Estado agora, mas é uma lei em que os advogados eles teriam uma reserva de vaga no estacionamento de órgãos públicos e foi declarado inconstitucional, sob o fundamento de que estaria remodelando ali a estrutura do órgão público. E nesse caso do Amazonas, em que o Estado teve que passar a promover, a proporcionar para a população o teste de maternidade e paternidade de forma gratuita, foi declarada constitucional sob a alegação de que isso não estava alterando a estrutura. Né? Além da iniciativa privativa, que a gente concluiu ali com a questão da política pública,
nós temos a iniciativa concorrente e a compartilhada. A iniciativa, aliás, concorrente ou compartilhada, são sinônimas. A iniciativa concorrente ou compartilhada é quando uma iniciativa de uma determinada matéria, ela cabe a mais do que uma autoridade ao mesmo tempo. É o caso da PGE, que eu já havia comentado, que a Constituição prevê que é de iniciativa do governador a estruturação da PGE e, ao mesmo tempo, prevê que essa iniciativa é facultada ao Procurador-Geral do Estado. Da mesma maneira, acontece com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Contas, que tanto o governador do Estado quanto o chefe do respectivo órgão pode propor o projeto de lei sobre a organização do órgão. E aí nós temos a iniciativa geral comum. Essa iniciativa geral comum, ela excetuadas as hipóteses de iniciativa privativa e de iniciativa concorrente, todas as demais serão geral comum. Todas as demais matérias poderão ser objetos de proposições apresentadas tanto pelo governador do Estado, quanto por qualquer deputado, quanto por qualquer comissão da Casa, e ainda pela iniciativa popular. E aqui a gente precisa diferenciar a questão da iniciativa concorrente e a iniciativa comum, é que na iniciativa comum, todas as autoridades e órgãos que podem legislar podem propor sobre essas matérias. Já na iniciativa concorrente, apenas aquelas previstas. É mais do que uma, mas é só o que estiver previsto. E aqui nós temos a iniciativa popular. A iniciativa popular é um direito previsto na Constituição para o cidadão poder propor um projeto de lei. Nós temos a iniciativa popular em âmbito federal, onde a gente precisa da subscrição de pelo menos 1% do eleitorado em no mínimo 5 estados, sendo 0,3% em cada um desses estados. Já aqui no Mato Grosso do Sul, na nossa Constituição estadual, a gente precisa de 1% do eleitorado estadual, sendo distribuído em pelo menos 20% dos municípios do estado, sendo que em cada município, 0,3%. É o mínimo de pessoas, né, para poder propor um projeto por iniciativa popular. E aqui a gente conclui a questão da iniciativa. Então, assim, é uma explanação bem breve. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Vamos abrir o espaço agora. Eu vou passar a palavra para o Horn, então, que ele tem uma palavrinha para dar para vocês, tá bom? Obrigada a todos. Obrigado. Alcione, deixa com Alcione, por gentileza. Bom dia, senhores e senhoras, assessores, assessoras parlamentares, telespectadores que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. Eu me chamo Horn Nóbrega e é uma satisfação estar aqui com vocês neste momento. Depois da nossa colega, a doutora Maiara, expor sobre essas competências de iniciativa parlamentar dos órgãos do Estado, vamos agora compreender algumas lacunas que ficaram na aula passada, no módulo 1, em que eu fiquei devendo para a nossa colega, a servidora, a senhora Carla, tá? E outras. Por gentileza, Alcione. Alciones. Tá, ok. Interessante que essas matérias que a gente está tratando em outro momento, sobre regimento interno, competências constitucionais, pode ser objeto de uma futura aula, de um futuro curso, que, sem sombra de dúvidas, é a parte prática, é a parte diferencial do que a gente está aqui dispondo. Então, exceções ao princípio da oralidade. Eu fui questionado na aula passada, no módulo 1, sobre isso. E quais são as exceções que o regimento interno ele dispõe sobre o princípio da oralidade? São várias, mas eu farei questão de mencionar essas, como, por exemplo, o pedido de prorrogação de sessão, quando a sessão ordinária ela dura 4 horas. Se chegar próximo desse termo, essas 4 horas, começa às 9 e acaba o quê? 1h da tarde, 9, 10, 11, 12 e 1. Algum parlamentar, ele só vai poder pedir a prorrogação da sessão por escrito. Tá? Uma proposição, quando é lida em plenário,
ela precisa ser juntada no processo legislativo. Aqui fala Diretoria Geral e Legislativa, porque na época era Diretoria Geral, hoje é Secretaria Jurídica e Legislativa, que acompanha pelo SGPL. A justificativa da proposição por escrito ou oralmente, o deputado pode, ou a deputada, apresentar no plenário, mas, se for por escrito, nesse último caso, requer o quê? É juntado no processo. É outra exceção. As emendas serão propostas em folha individual e serão redigidas de modo a poder incorporar seu projeto, para facilitar a comparação, a análise, enfim, e todas essas circunstâncias inerentes ao processo legislativo. E as questões de ordem. Quando for de conveniência do presidente, ele pode pedir que o parlamentar ou a parlamentar faça por escrito. Então, essas são algumas exceções. Tudo bem? Sobre a questão que foi também questionado pelo nosso colega, doutor João Guedes, referente ao rito abreviado, né? Eu coloquei aquele ali, rito abreviado Denorex. Os mais antigos aqui vão saber o que é Denorex. Lá no Nordeste é muito comum as pessoas falarem isso. Ah, é Denorex, por quê? Parece, mas não é. Denorex era um shampoo que, na época, há muito tempo atrás, tinha propaganda em que uma pessoa usava o shampoo e dizia: esse é especial, parece um shampoo qualquer, mas não é, é o Denorex. Então, o rito abreviado, tá? O rito abreviado, ele dispõe, doutor João Guedes, como eu havia mencionado, no regimento interno, na parte do artigo 46, inciso 9º, na comissão de controle da eficácia legislativa e legislação participativa, analisar e oferecer pareceres nos assuntos referentes ao Fundesul. Tá? Dispõe isso. E a Lei Estadual 1963 de 99 também dispõe da mesma forma, que a diretoria executiva vai encaminhar para a Assembleia, e não só para a comissão, análise e parecer da Comissão de Controle, para análise e parecer da Comissão de Controle e Eficácia Legislativa, essas questões relacionadas aos valores arrecadados, despesas e serviços realizados. Tá? E aqui eu coloquei uma importância, né, de um parecer jurídico para viabilizar a questão do trâmite legislativo que deve ocorrer com a análise desses assuntos, que consagra a força normativa da Constituição, sobretudo porque a lei estadual é de 99. Ela foi antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, certo? Então, tem aí a importância de se delinear o rito, com um parecer, de forma que as matérias relevantes não fiquem silenciadas num órgão fracionário e possa ser tratada da devida forma por todo o plenário, pelos demais parlamentares, fiscalizarem os atos do Executivo. Afinal, a regra é a publicidade. A informação deve correr solta e a exceção é o sigilo, tá? Quanto à questão do... Vamos fazer um brainstorming sobre a pergunta do colega. É possível ter a sessão híbrida lá no plenário sem essa previsão regimental? Não foi mencionado, porque eu não vi no documento, inclusive lá no site, a consolidação do regimento interno, ele não consta essa resolução número 2 de 2023. Mas foi publicada, tá, em 5 de maio de 2023, e a Casa está atualizando, tá bom? Essa disposição que regulamenta a sessão remota. E isso não foi falado, inclusive, porque não dispõe lá na consolidação do regimento interno ainda. Tá? Mas tem algumas questões que eu só vou pontuar a título de brainstorming, tá? Para vocês, que é uma chuva de ideias, que pode permitir, ainda que, antes dessa resolução, a Casa não tivesse nenhum ato dispondo sobre a matéria. Temos a realidade fática, fenômeno, que é o quê? A crise sanitária de Covid, que permitiu com que as sessões passassem a ser dessa forma, tá?
a viabilidade tecnológica que garantiu, propiciou esse acesso democrático das informações e os atos pretéritos da mesa. Esses atos pretéritos, eles foram de extrema importância para quê? Para gerar um costume dentro da seara parlamentar e eles seguirem. E não é à toa que o artigo 4º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eles preveem o quê? Que os costumes pré-elegem aqueles que são além da lei, eles podem ser supridos, né, desde que não sejam contrários às disposições. E, ora, a sessão parlamentar permite o conhecimento de todos, é a forma com que está sendo apresentado, e não deliberando sobre a discussão, mas a forma como é apresentada, que, inclusive, abarca o maior número de pessoas. Temos no direito francês o pas de nullité sans grief, que, inclusive, é um princípio do processo penal brasileiro que foi adotado pela jurisprudência do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, tratando sobre nulidades, né? Não há nulidade sem prejuízo. Qual é o prejuízo que tem se, eventualmente, a casa apresentar a sessão híbrida numa discussão que vai ampliar as informações para as pessoas de forma remota, não é? E o princípio da implied inherent powers, que é o quê? Teoria dos poderes implícitos. Quem pode mais, pode menos. Se a mesa está lá, está validando a forma como está sendo conduzida a sessão plenária, não tem nenhum problema, se não está havendo impugnação, não está havendo prejuízo. E, por fim, o artigo 15 do CPC dispõe que, havendo lacunas, o CPC vai suprir, ou de forma subsidiária ou supletiva, as normas do processo legislativo, administrativo, enfim. Temos a súmula número 633 do STJ, que dispõe que institutos do processo legislativo federal, que é a Lei 9784, podem ser utilizados na matéria infraconstitucional dos estados e dos municípios, e as normas interna corporis, que foi pacificado no tema 1120 do STF. E interessante essa reflexão do direito à obstrução. Direito à obstrução é nada mais, nada menos do que uma prerrogativa parlamentar de, durante o processo de votação de uma matéria que está na ordem do dia, ele via a adiar, tentar adiar com que a votação não aconteça, adiar esse momento. E aí, como é que fica com a questão da nossa regulamentação? Estando ou não estando? Como é que fica? O deputado está lá, por exemplo, desliga a sessão, desliga o computador, o modo fica na tela escura. Em que momento vai se avaliar a quantidade de deputados presentes na votação? É algo que ainda vai acontecer e a gente vai compreender da melhor forma. Porque quando vai lá, fulano de tal, aí o deputado liga lá o monitor, voto sim. Então, tem que ter um momento adequado para essa circunstância vir a ser melhor esclarecida, né, em momento posterior. E eu vou passar a palavra agora para o nosso querido colega, doutor Tiago, expor a continuidade do processo legislativo. Muito obrigado, nobríssimo. Só um segundinho, pessoal, que eu vou aguardar os slides. Bom dia a todos. Agora eu vou entrar na fase constitutiva e complementar do processo legislativo. Eu vou fazer uma observação. Tem bastante artigo do regimento que eu vou citar nos slides que não estão no material. Mas vocês podem ir anotando e depois a gente pode disponibilizar também os slides. A fase constitutiva é onde a lei é propriamente criada. Ela compõe de duas subfases, a deliberação no legislativo e a deliberação do executivo.
A lei é um ato complexo, porque ela depende da atuação de dois poderes independentes. E também essa é uma feição da separação dos poderes. O Executivo apresenta o projeto de lei, a Assembleia modifica, emenda, e, ao final, o Executivo pode vetar, assim como a Assembleia pode derrubar esse veto. Os dois poderes estão sempre se controlando. Bom, na deliberação legislativa, acontece a tramitação aqui no Poder Legislativo. A proposição é discutida, analisada e depois votada. Sempre começa com a discussão e vem a votação. Agora eu vou mencionar o princípio da separação entre discussão e votação. Ele é um princípio básico do processo legislativo que diz que as duas fases devem ser separadas. Temos aqui dois exemplos do regimento, o 193 e o 221. O 193 fala da separação, que a apreciação da matéria no plenário começa com a discussão e termina com a votação. E o 221, que diz que, iniciada a votação, não será admitida qualquer alteração durante a votação. A discussão é a fase onde vão ocorrer as emendas, os debates, e, após isso, a proposição é votada primeiramente nas comissões e depois no plenário. Um ponto importante da discussão é que a matéria, a proposição é lida em plenário, e isso dá ciência aos parlamentares. Nesse período de pauta, é o momento ideal para o parlamentar propor a emenda, porque ele pode fazer isso sozinho. Após a apreciação em primeira votação na CCJ, o regimento começa a exigir mais assinaturas. Então, é importante prestar atenção nesse período. O presidente despacha a matéria para a Secretaria Jurídica Legislativa, mais especificamente na coordenação da CCJR. A doutora Rita Ridcaça, que coordena o setor, ela elabora o relatório inicial que contém subsídios para a CCJR, como matérias análogas, conexas ou semelhantes sobre o projeto. Nesse relatório também vai constar a sugestão ao presidente de matérias das comissões que o projeto deverá passar. E também é uma previsão do regimento que, caso o projeto passe por mais comissões, mais para frente eu vou falar dos casos que são votados em uma única discussão, mas caso tenha mais comissões, primeiro a CCJ e a última a CFO, que é a Comissão de Finanças e Orçamentos. Essa regra da CCJ ser analisada em primeiro lugar, ela foi inspirada no regimento da Câmara dos Deputados, que foi mudado em 2006. Eles mudaram por motivo de prática, porque acabava que a CCJ tinha muita proposição para analisar, e lá acabou sendo, daí depois dessa alteração, a CCJ é analisada por último. Aí eu vim conversando com pessoas de outras assembleias e vi que, em alguns estados, eles também alteraram, deixaram a CCJ por último. Não com o mesmo fundamento da Câmara, mas com o fundamento de deixar o debate acontecer antes de, eventualmente, a CCJ analisar. Aí é uma questão de cada casa em disciplinar o seu próprio regimento interno. Mas eu achei interessante essa alteração. Agora eu vou fazer uma breve exposição sobre as comissões parlamentares. As comissões são extremamente importantes no Poder Legislativo, desde a tramitação dos projetos de lei, mas na sua própria organização, na sua própria estrutura. O Poder Legislativo, por sua natureza, ele é uma junção de diversos agentes políticos. Não é diferente do Executivo, que existe uma maioria absoluta, onde as pessoas elegem um prefeito, um governador ou um presidente. Então, é na natureza do Legislativo ser um órgão colegiado e que as decisões sejam colegiadas. A própria mesa diretora, dá para se pensar que é uma comissão, com poderes e atividades específicas, mas ela não deixa de ser uma comissão. As comissões são órgãos fracionários da Casa e temos as comissões permanentes. Elas são temáticas
e buscam ser especializadas em um determinado assunto. As comissões, elas têm assento constitucional. É importante conhecer os dispositivos constitucionais que tratam de processo legislativo. Por quê? Porque esses dispositivos vão ser obrigatoriamente repetidos no regimento. O regimento deve seguir de forma idêntica o que é previsto na Constituição. E o nosso regimento faz isso. Até hoje eu não vi nenhuma disposição que contraria a Constituição. E ao conhecer essas disposições constitucionais, você acaba conhecendo o processo legislativo em qualquer lugar. Seja na Câmara, seja aqui, no órgão federal, seja no Executivo. E também o Judiciário, ao analisar questões pertinentes ao processo legislativo, ele acaba por analisar apenas questões que são refletidas na Constituição. Matérias apenas regimentais, isso no entendimento do STF, elas não podem ser analisadas em processo judicial. Eles entendem que é uma matéria interna corporis. Aqui são os dispositivos previstos exclusivamente na nossa Constituição do Estado, em relação às comissões. No regimento, tem mais algumas competências ainda, mas as comissões podem discutir, votar projeto de lei, realizar audiência pública, convocar secretário de Estado ou convidar, porque o secretário de Estado ele pode vir por livre e espontânea vontade, receber reclamações, petições da sociedade civil, requerer o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. E aqui eu faço uma comparação com a frente parlamentar. As frentes parlamentares elas têm um único dispositivo no regimento. E isso aqui é apenas na Constituição. No regimento, temos uma dezena de artigos que regulamentam as comissões. Aqui vou passar pelos os tipos de comissões que existem, para dar um panorama geral. As comissões podem ser permanentes ou temporárias. As permanentes é a que a gente acaba tendo mais contato. É a CCJ, é a Comissão de Saúde, Segurança, Finanças e Orçamento, Serviços Públicos. E elas subsistem através da legislatura. Só para lembrar, a legislatura é um período de 4 anos, que é dividido em 4 sessões legislativas. E cada sessão também é dividida entre uma primeira parte e uma segunda parte. Temos as comissões temporárias. As comissões temporárias elas são criadas para um fim específico. E elas não subsistem através da legislatura. A legislatura é o marco máximo de duração. Se vir uma legislatura, por exemplo, uma CPI, ela tem que ser arquivada. Por quê? Até por causa do princípio da unidade da legislatura. A legislatura é um corpo só. Aqueles 24 deputados, eles fazem aquela composição daquele órgão. Passou os 4 anos, mesmo que mude poucos deputados, a composição é outra. E as comissões temporárias, elas podem ser de representação, especial e a de inquérito. A comissão temporária de representação ela é criada para discutir um assunto previamente determinado. Pode ser criada pela mesa ou pela assinatura de 8 deputados. Ela é encerrada após a apresentação do relatório final. Temos a comissão temporária especial, que é a comissão que analisa e dá parecer de mérito nas propostas de emenda à Constituição, que vai ser nosso próximo tema, na semana que vem, projetos de códigos, lei orgânica, divisão territorial, estatuto e consolidações. Essa comissão especial ela também elabora a redação final dessas proposições. A CPI, que é uma comissão temporária mais famosa, ela é criada para investigar um fato determinado por um prazo certo. O nosso regimento estabelece, não existe na Constituição o prazo certo, nosso regimento prevê que é 120 dias, que pode ser prorrogado pela metade.
E também a CPI é um direito das minorias, por isso que ela pode ser criada com 8 assinaturas, que é 1/3. E aqui eu quero fazer vamos falar resumidamente, porque CPI é um tema bem longo, né? Eu queria só demonstrar os tipos de comissões. Aqui eu vou trazer 2 exemplos que eu acho muito interessante, para ressaltar que as comissões elas podem propor projeto de lei, inclusive as comissões temporárias. Tivemos 2 casos em nível nacional, por exemplo, a CPI que aconteceu em 2012, que investigou a situação da violência contra a mulher no Brasil. Dessa CPI, dentre várias proposições no relatório final, foi sugerida, né, foi proposto a criação da tipificação do feminicídio. Inclusive, se vocês entrarem no site da Câmara, do Senado, vai estar lá, Comissão da Violência contra a Mulher. Na CPI da pandemia, que aconteceu recentemente, no relatório final também foram apresentados 15 projetos, um projeto de lei complementar e uma PEC, que ainda está em tramitação. Agora eu vou tentar dar um exemplo prático de como uma comissão poderia atuar para um problema concreto. Vamos supor que a Comissão de Direitos da Mulher, ou uma comissão temporária, que poderia ser uma comissão de representação, ou uma CPI mesmo, que resolvesse investigar qual a razão de Mato Grosso do Sul ser um dos campeões em feminicídio no país. É um problema concreto, né? Nessa situação hipotética, essa comissão, esse grupo de trabalho poderia, por exemplo, receber reclamações da sociedade civil para ajudar a delimitar o problema, ouvir o que as pessoas dizem sobre essa questão, realizar audiência pública, também para ouvir diretamente a sociedade, as pessoas envolvidas, convocar ou convidar um secretário de Estado, por exemplo, o secretário de Saúde, de Direitos Humanos, ou até o secretário de Saúde e de Justiça, Justiça e Segurança Pública, no caso, solicitar oitivas de autoridades e especialistas sobre o assunto. Nesse interim, o debate vai ter sido enriquecido com diversos detalhes, diversos pontos que vai ajudar no enriquecimento no eventual projeto de lei. Ao concluir, essa comissão ela poderia apresentar projeto de lei, indicação das matérias que não são de competência da Casa, poderia propor, por exemplo, que a Procuradoria da Mulher, que alguns legislativos possuem, é um órgão político, estabelecer um acompanhamento constante sobre a matéria e também acompanhar a execução das medidas apresentadas no relatório final. Essa questão de acompanhar as medidas foi realizada pela CPI do Covid. Ela se encerrou, mas foi juntado um grupo de deputados para acompanhar as sugestões que foram apresentadas no relatório. A execução, vamos dizer assim. Algumas observações finais sobre comissões. A CCJR, ela exerce um controle, uma espécie de controle preventivo e político de constitucionalidade. Essa matéria a gente vai voltar no módulo 4. Ela também exerce uma espécie de poder conclusivo, que era algo que a gente estava discutindo. Ao analisar as competências da CCJ, ela tem a hipótese de arquivamento direto da Constituição, quando a proposição recebe parecer contrário por unanimidade. A proposição é arquivada. Pensando sobre isso, me parece ser uma hipótese de poder conclusivo, porque a matéria se encerra na CCJ. E ela também elabora, como regra, as redações finais. Agora, mais alguns quórums, né? O quórum para iniciar o pequeno expediente é de 1/4 dos deputados. Nas comissões, é de maioria absoluta. Em plenário, para iniciar a discussão, é 1/3 dos deputados. Alguém tem uma pergunta? Porque eu vou passar para outro assunto agora. Vou tomar um golinho de água, então.
Bom, eu vou agora entrar... Ainda estamos na fase de discussão. Lembrando que a fase de discussão, onde se propõe emendas, é apresentado pareceres. As emendas têm natureza jurídica de proposição acessória. Então, ela segue o destino da proposição principal. O poder de emendar, ele é atribuído, em regra, aos parlamentares. O Poder Executivo ele não pode emendar o próprio projeto de lei. Ele pode apresentar o projeto e se encerrar ali a sua atuação. Ele pode, por intermédio da liderança do governo ou da sua base, propor alteração. Mas ele tem essa restrição. Com exceção das leis orçamentárias, que é tema da aula 3. Ele tem uma hipótese que ele pode emendar um projeto. Nesse ponto, é importante observar que as emendas de redação, elas podem ser apresentadas por qualquer parlamentar. Isso eu acho que tem no material de vocês, né? Acho que está na página 9. Tem umas emendas de redação que elas visam corrigir o texto, apenas dar uma... Não muda o conteúdo, isso que é importante. A emenda de redação ela busca corrigir algum erro gramatical, alguma questão de técnica legislativa, mas ela não pode mudar o mérito. A emenda supressiva ela busca retirar parte da proposição. Tem a substitutiva, que ela se altera alguma parte da proposição, e tem também o substitutivo, quando você altera de uma forma substancial o conteúdo. Tem a modificativa, que altera a proposição. A aditiva, ela tem um texto que não é muito claro, mas é basicamente adicionar um texto à proposição já em trâmite. Tem a aglutinativa, que ela busca conciliar diversas emendas apresentadas em uma só, e a subemenda, que é uma emenda à emenda. Quais são os tipos de projetos que podem ser emendados na Assembleia? Todos. A Assembleia é titular da função legislativa, então a regra é essa. Alguns requisitos regimentais e constitucionais sobre a matéria. A emenda tem que ser uma por dispositivo, e ela também precisa ser justificada. Ela deve possuir pertinência temática com o projeto. O STF já entendeu que isso é um requisito, mas o nosso regimento tem a previsão sobre pertinência temática já. Não será, e também não pode, essa emenda não pode causar aumento nos projetos de lei do governador do Estado, com exceção da LOA e da LDO, que também vai ser tema do módulo 3. E também nos projetos de serviços administrativos, Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, MP e Defensoria. O poder de emenda, nessas hipóteses, ele não é suprimido, ele é restringido, existe uma restrição. Também é uma manifestação do princípio da separação dos poderes, porque se fosse possível emendar um projeto do Executivo, você poderia burlar a regra da iniciativa. Por meio de uma emenda, o Executivo propõe, você não pode propor, então vou fazer uma emenda. Essa é a lógica desse dispositivo constitucional. Lembrando agora, as emendas podem ser feitas por qualquer deputado ou comissão, no período de pauta, que é aquelas 3 sessões que eu falei, por 1/3 dos deputados, após ele ter passado pela primeira, entre a segunda ou terceira votação. E também 1/3 no caso de emendas apresentadas diretamente à comissão. Agora, algumas questões sobre emenda. É importante pensar sobre o que é pertinência temática. O caso... Há muitos anos que o STF entende que é necessário ter pertinência temática às emendas parlamentares. Mas em 2015, tem esse precedente mais famoso do Jabuti, de cláusulas orçamentárias. E ele era um precedente que não foi formado numa situação normal. Era emenda e medida provisória. Medida provisória.
já tem um rol restrito de matérias, e é uma restrição para o Executivo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, em algumas situações, não é claro saber o que é, se tem ou não tem pertinência temática. É claro, se eu falar de acabar com o exame da OAB em uma medida provisória do governo federal, é claro que isso não incide. Mas existem diversas situações que isso é nebuloso. Como, por exemplo, o Executivo apresenta um projeto de lei para tratar do Estatuto dos Servidores. Aí o parlamentar vai lá e altera outra parte do Estatuto. Isso tem pertinência temática? Eu diria que tem, mas não é. O que eu quero demonstrar é que às vezes não é tão claro quanto parece. Às vezes tem uma... Eu vou dar um outro exemplo também. O Executivo pega determinados servidores do plano de cargo deles, de carreiras, e resolve transformar o cargo de nível médio em nível superior. Essa alteração não necessariamente tem aumento. Aí vem o parlamentar e apresenta uma emenda estendendo isso para outros cargos. Essa alteração, que não causa aumento direto. Então, é possível pensar que tem pertinência temática, né? A LC 95 de 98, que é a Lei de Técnica Legislativa, ela diz que a lei não conterá matéria estranha ao seu objeto ou que não esteja vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Essa lei ela até dá um conceito extensivo ao que seria essa pertinência temática, né? Que é estar vinculado por afinidade, pertinência ou conexão com o projeto. Também é importante, por essa razão, que as emendas também estejam devidamente fundamentadas. Por quê? Servirá para analisar, ao analisarem aquela proposição, se ela tem pertinência temática, e também vai ajudar a justificar para os pares por que aquela emenda deveria ser acolhida. Lembrando que também a justificativa ali é fundamentada no regimento. Algumas observações finais sobre a discussão. A discussão em plenário ela começa com 1/3, no mínimo, dos parlamentares. E também sofrerão uma única discussão e votação os seguintes projetos, as seguintes proposições. Resolução, decreto legislativo. Elas vão ser tema no módulo 3, aqui do curso. Os projetos de lei sobre declaração de utilidade pública, criação de municípios, alterações territoriais, requerimentos e o veto. Agora eu vou passar para votação. Alguém tem pergunta sobre a emenda? Vou continuar, então. Alguns conceitos. A maioria simples, ela é um número que sempre varia. É a maioria dos presentes. Ela também é chamada de maioria relativa. Ela sempre varia porque vai depender de quantos deputados estão presentes. A maioria absoluta, por outro lado, é um número fixo, de 13 deputados, enquanto a Assembleia teve 24 parlamentares. A votação ela é rigidamente separada da discussão, conforme prevê o artigo 221. A votação só pode iniciar com a maioria absoluta. Então, a discussão é 1/3, enquanto a votação é maioria absoluta, para começar. Se durante uma proposição ocorrer a falta de quórum, a votação poderá ser interrompida. A votação ocorre, em regra, por maioria simples, e temos também um dispositivo constitucional sobre a matéria. É importante, essa regra é interessante, por exemplo, quando vocês ficarem em dúvida sobre algum quórum, usa o pesquisar no regimento, e se vocês não acharem, com um certo grau de certeza que ela vai ser maioria simples. Porque é a regra quando não há uma previsão específica. O presidente conta para efeitos de quórum
geralmente ele não vota, mas tal efeito de quórum ele tem que ser contado. Inclusive, isso pode influenciar na hora de uma matéria com uma votação mais apertada, com um quórum mais elevado, como uma PEC, por exemplo. O presidente, pelo regimento, ele só vota em questões de empate e votação nominal. Existe ainda a previsão do escrutínio secreto, mas ele foi revogado pelo nosso regimento, apesar de ter umas menções expressas pelo regimento. A votação é simbólica ou nominal? A nominal pode ocorrer por requerimento dos deputados, quando há uma dúvida sobre a votação, e em alguns casos previstos no regimento. O 222 prevê que PEC, projeto de lei, resolução, decreto legislativo e veto são votação nominal. Durante a votação, o uso da palavra é bastante reduzido. E também é possível pensá-lo como um reflexo da separação da discussão e votação. Porque durante a discussão é o momento de discutir a matéria, de apresentar emendas. Já quando inicia a votação, o parlamentar tem apenas 1 minuto para explicar as razões do seu voto. Porque não é esse momento ideal, não é o momento para se discutir a matéria. A matéria pode ser aprovada ou rejeitada, e caso rejeitada, ela entra na regra da irrepetibilidade. A irrepetibilidade diz que, numa mesma sessão legislativa, ou seja, um ano, de janeiro a dezembro, né, um ano civil, essa mesma proposição ela não pode ser representada, a não ser que receba um apoiamento da maioria absoluta dos deputados. É importante lembrar que o que é proibido de reapresentar é a matéria, não é só o texto. Não adianta realizar uma simples alteração das palavras que ainda vai incidir nessa vedação. E no próximo ano a matéria pode ser apresentada, na próxima sessão legislativa. A redação final, pelo nosso regimento, é elaborada na CCJR. Ela consolida, a ideia da redação final é consolidar as emendas apresentadas durante o projeto. Ela é elaborada em até 3 dias, podendo ser prorrogado ou um prazo maior, dependendo da situação. A redação final ela serve também para aperfeiçoamento formais na proposição. A redação final de PEC, da LOA e de Economia Interna da LEMES, ela é realizada pela comissão especial, ou pela CFO, ou pela própria mesa. Ela é dispensada caso não tenham ocorrido emendas durante o projeto de lei. E, lembrando novamente, que qualquer deputado pode propor emenda de redação. Agora eu vou para a fase da deliberação do Poder Executivo. Ela é realizada pelo governador e a sanção é o ato de concordância com aquele projeto de lei. E implica, quando o governo sanciona, implica transformar o projeto de lei em lei. Vale destacar que não existe sanção de leis que não, proposições que não são lei ordinária ou lei complementar. Mas a gente tem uma exceção exclusiva na nossa Constituição do Estado, que são os projetos de lei que tratam de matéria exclusiva da Assembleia Legislativa. Esse dispositivo é o 73 da Constituição do Estado. Aí, esse projeto é um projeto de lei que é promulgado pela Assembleia. Existe também a sanção tácita, que é quando o governador não se manifesta em 15 dias. Agora, por outro lado, o veto é o ato de discordância do governador. Ele devolve a matéria para o Poder Legislativo, aonde o veto pode ser mantido ou derrubado. O veto pode ser total ou parcial. Parcial quando ele acontece sob parte do projeto de lei, um artigo, um inciso. E também, quando for vetar um veto de forma parcial, o Executivo deve vetar o dispositivo inteiro. Ele não pode suprimir uma palavra, não pode
apenas fazer uma breve correção. E o veto pode ser político, quando o governador entende que o projeto de lei ele é contra os interesses o interesse público, e jurídico, quando ocorre... ele entende que aquela proposição é inconstitucional, por exemplo, ou viola alguma lei. Aqui ele está analisando também, realizando uma espécie de controle preventivo de constitucionalidade. O veto ele deve ser apreciado em até 30 dias. E ele é deliberado com maioria, mediante a maioria absoluta, em escrutínio aberto. Após a leitura do expediente, ele é encaminhado para a CCJR, que deve apresentar um parecer opinativo. Ele é realizado em discussão única, ou seja, é apenas uma votação e a votação é nominal. O nosso regimento também alterou isso. Antes não era votação nominal. Ele tem que ser motivado. O governador deve expor os motivos do seu veto. Caso ele não faça, pode ser considerado uma sanção tácita. É irretratável, porque opera o efeito da preclusão. O governador ele pode vetar, mas esse é um ato único. Aconteceu a nível federal alguma situação do presidente vetar e, passado um tempo, ele vetar de novo. Ou publicar a lei e depois se arrepender e vetar parte da lei. Então, é um ato único e irretratável. E é expresso. Por ele ter que ser motivado, ele sempre vai ser expresso. Agora, vamos para a fase complementar. Só para passar, a gente tratou da fase constitutiva e agora vai para a fase complementar. Alguém tem uma pergunta? Eu vou ir para o próximo tópico. A fase complementar, ela trata sobre o plano de validade das leis. A promulgação é o ato jurídico que declara que a ordem foi renovada. E ela pode acontecer de 3 formas, né? Quando o projeto de lei é sancionado expressamente, quando ele é sancionado tacitamente e quando o veto total é derrubado. Cadê o controle? Caso o governador não promulgue, em 48 horas, quem deve promulgar é o presidente da Assembleia, e, se ele não fizer, o vice-presidente. Publicação. A publicação também é muito importante, porque ela ocorre a nossa publicação no diário, né? É a divulgação oficial. Ela é uma condição de eficácia para a lei ser cobrada e exigida de todos. A eficácia pode ser imediata, quando a lei entra em vigor na data da sua publicação, ou diferida, quando ela entra em vigor em momento posterior. A LINDB diz que, caso a lei não mencione o prazo, a regra é de 45 dias. Mas é bom lembrar que a Lei de Técnica Legislativa diz que a vigência deve ser obrigatória. Então, não obstante ser 45 dias, é sempre importante dizer quando ela entra em vigor. E a LC de Técnica Legislativa, a LC 95 de 98, também menciona que a lei deve dar um prazo razoável para conhecimento público, né? Então, se for uma lei muito grande, muito importante, é importante dar um prazo para a sociedade se adaptar. O CPC, por exemplo, teve 1 ano. Eu acho que o Código Civil, em 2002, também teve 1 ano. Procedimento comum. Agora eu encerrei o procedimento comum. Agora vamos para o procedimento comum sumário, que é as urgências, né? As urgências, elas estabelecem um prazo mais curto para o andamento da proposição. Existe a urgência constitucional. Quem pode requerer ela, solicitar, é o governador do Estado. Ele não precisa ser de um projeto de competência privativa
do governador, pode ser de competência comum. O prazo para que o Poder Legislativo analise a proposição é de 45 dias. E, caso isso não aconteça, ocorre o trancamento de pautas, né? As emendas devem ser avaliadas em 10 dias. Temos também a urgência regimental. Ela pode ser proposta pela mesa, pela comissão que vai analisar o mérito e também por um terço dos deputados. Qualquer espécie de proposição pode entrar no regime de urgência constitucional, mas existem algumas exceções também. Deixa eu ver. Também temos outros regimes de tramitação que eu não vou detalhar aqui, mas tem a prioridade e a preferência também. Nosso regimento estabelece que pode tramitar até 3 proposições em regime de urgência. E também no artigo 240 traz algumas hipóteses que não poderá ser concedido a urgência. A principal, que eu chamo a atenção, no meu entender, é matéria constitucional. E também é importante observar que nosso regimento também limita a quantidade de proposições que pode tramitar nesse regime. Porque o processo legislativo ele também deve ter um prazo razoável de tramitação. Não é o ideal que tenha, até para, por exemplo, não ter dezenas de proposições em regime de urgência, para dar o tempo adequado de votação. E a urgência, o quórum continua sendo exigido, os quórums devidos para cada votação, e ela também não dispensa a análise das comissões. Você acelera o trâmite, mas todos os demais regramentos continuam sendo exigidos. Aqui na casa, nos últimos anos, começou a ser adotado muito o acordo de líderes. Aqui é um exemplo que eu juntei. E é a calendarização do processo legislativo. Eu diria que seria quase uma espécie de regime de urgência. O acordo de líderes ele é sempre juntado no processo e geralmente vai ter, por exemplo, um prazo de emendas, uma data para ser avaliada pela CCJ, um segundo momento pela comissão de mérito e redação final, se houver. Aqui tem os dispositivos que é fundamentado o acordo de líder. Em cada acordo de líder, na nota de rodapé, tem essa menção. O que eu chamo a atenção é que o acordo de líder ele pode, às vezes, entregar o controle de pauta para o governador, por exemplo. Se a Assembleia aprovar, os líderes aprovarem acordo de líder para todas as proposições que vêm do Executivo, o Poder Legislativo vai estar entregando o controle da pauta, da discussão da matéria, para o Poder Executivo. Claro que ele é votado e deliberado, como ele tem a assinatura de todos os líderes e deputados. Mas é importante mencionar esse controle de agenda. É igual, por exemplo, a possibilidade de instituir medida provisória em Estado. Por qual razão isso é interessante? Eu não consigo ver uma razão que isso é interessante para o Poder Legislativo. Você vai entregar, dar mais competência para o governador atuar, sendo que aqui a gente já tem uma diminuta competência em relação à matéria, que a União acaba concentrando grande maioria de competências. Em matéria concorrente, quando a União vai editar uma lei, uma norma geral, ela detalha todos os detalhes, deixa quase pouco espaço para os estados complementar. O governador ainda, ele já tem muitas iniciativas privativas dele, que são exclusivas, que a gente sabe como é difícil achar um espaço para legislar. E aí o Legislativo vai lá e institui a medida provisória, em alguns estados, por PEC, para dar ainda esse poder para o governador propor medidas autoexecutórias, basicamente. Editar uma proposição que tem força de lei. O procedimento comum abreviado a gente já tratou no primeiro módulo,
E é o chamado poder conclusivo das comissões, onde o projeto passa exclusivamente pelas comissões, sem ir ao plenário. Não temos essa previsão expressa na nossa Constituição. Eu encerro por aqui. Foi mais ou menos isso. E eu também gostaria de lembrar que semana que vem a gente vai estudar procedimento legislativo especial. Se alguém tiver uma pergunta também, a gente está disponível aí. Olha, tem uma pergunta. Pode falar no microfone? Tem uma dúvida com relação a... Obrigado. Com relação à votação ainda. Uns anos atrás, eu trabalhava na assessoria de outro deputado e a gente apresentou um projeto que passou pela CCJ com maioria... foi favorável por maioria. E ele foi para o plenário e a votação em plenário ficou, se eu não me engano, 12-11. E o presidente acabou votando para empatar e arquivar esse projeto. Queria saber se tem essa previsão no regimento. E eu fiquei com essa dúvida à época, o deputado não quis fazer uma questão de ordem para continuar a discussão, então, enfim. Mas queria saber se há previsão no regimento do presidente, porque tem para ele votar para desempatar. A votar para empatar e arquivar um projeto. Está gravando aqui? Sim. O regimento autoriza ele a votar em duas situações, o presidente, no caso. Em caso de empate e nas votações nominais. E nas votações nominais entra diversos projeto de lei complementar, PEC. Então, eu acredito que sim, ele poderia votar. Se fosse um caso de votação nominal. É que mesmo nas votações nominais ele geralmente não vota, né? Mas se analisar o regimento, existe a possibilidade. Mais alguma pergunta? Eu queria só fazer um adendo. Tem como, por gentileza, colocar naquela parte da validade, da existência dos planos, das leis, tá? Por gentileza, doutor Tiago. Aqui. Interessante que a fase constitutiva, com a sanção, a lei passa a existir. E com o veto, a lei não começa a existir. Aí, digamos que a Assembleia Legislativa ela vai apreciar o veto, certo? Derruba o veto total do governador, a lei vai começar a existir, então, com a derrubada do veto. Tá? Essa é uma pequena exceção que existe, tá, na fase constitutiva, que é interessante a gente compreender para fins de existência da lei. Quanto à promulgação, é uma fase complementar, isso é um detalhe que é bem minucioso, está no material de vocês, quando, por exemplo, um projeto passa pela sanção, tem uma nomenclatura, o governador vem expor essa lei que foi promulgada, vem promulgar essa lei e publicar. Tá? Votado na Assembleia Legislativa, está bem exposto isso aí no material de vocês. Mas o interessante é o seguinte, que eu queria aqui ter a atenção de vocês. Uma lei, digamos que hoje é o quê? Dia 22. Digamos que uma lei ela venha a ser publicada, sancionada e promulgada hoje. E venha a ser publicada somente sexta-feira, dia 27. Essa lei, ela vai ser o quê? A lei tal, estadual, de 22 de maio de 2023, embora seja publicado no Diário Oficial em outro momento. É o ato de promulgação que define de quando é a lei. Tá? No que diz respeito ao trancamento de pauta, um detalhe que o nosso colega, o doutor Tiago, mencionou, que quando há o trancamento de pauta na sessão plenária, vai trancar a pauta tão somente da matéria atinente à lei complementar ou à ordinária em tramitação. Então, por exemplo, uma matéria estranha, uma questão constitucional, não vai ficar trancada.
na sessão plenária. Tá? Outro detalhe que eu queria aqui destacar, quanto ao acordo de líderes, ele foi feito na época, foi engendrado pelo nosso ex-colega consultor, o doutor Eduardo Laranjeira, que hoje é juiz do Rio Grande do Sul, juiz de direito lá. Na época, para ser justo, do doutor Luiz Henrique Volpe Camargo, que era secretário aqui na Secretaria Jurídica e Legislativa, ele mudou o regimento, ele mudou o acordo de líderes na forma exposta em uma página. Na forma exposta em uma página, foi até então como eu soube que isso se originou aqui na Assembleia. Tá? Temos aqui a presença de pessoas que estão há mais tempo, o doutor Roberto Carlos, temos o João Guedes, que podem complementar essa questão quando surgiu. A princípio, essa forma engendrada surgiu, inclusive, com um viés que o doutor Luiz Henrique Volpe Camargo, na época, trouxe, de um acordo processual, bebendo lá na água do CPC. Um acordo processual com as lideranças partidárias, as bancadas, e interessante que isso é previsto só de forma verbal no regimento interno. Eu não identifiquei até hoje nenhuma forma de que vai ser escrito. Então, essa calendarização, ela torna uma urgência urgentíssima das disposições que estão em tramitação legislativa. Se existia antes o acordo de líderes, da forma como está exposta, eu desconheço. Mas fica aqui o doutor Roberto para complementar e ajudar. Eu acho que o conhecimento é assim, a gente tem que construir de forma horizontal. Nós somos os seres da razão aqui, estamos apenas tratando um conteúdo de forma pragmática, porque a gente trabalha com isso. Tá? Muitas pessoas, quando eu chego aqui na Assembleia, falam: e aí, doutor? Eu entendo que doutor é uma questão que vem lá do Império, de um decreto do Dom Pedro I, por tratar-se um advogado. Né? Mas eu costumo ser recíproco em tudo que eu faço. E eu, tudo bem, doutor? Tudo bem, douta? E douta por quê? Cada um tem sua expertise no que faz. Uma pessoa que, por exemplo, está varrendo, limpando aqui a Assembleia, ela é doutora no que faz. Por isso eu chamo de douta ou doutor, independentemente de título acadêmico, ela tem a expertise dela. Então, é importante que a gente venha aqui e construa um conhecimento. Né? Nós somos os senhores da razão. Estamos aqui apenas para fomentar o diálogo, a discussão e construir um conhecimento da gente. É interessante, por exemplo, as origens dos institutos aqui na casa. A gente tem que construir isso e formalizar para entrar para os anais da história. Tá? Alguma pergunta? Nenhuma? Pessoal, não se intimidem, por gentileza, porque eu já trouxe as perguntas da aula passada, tudo, mas, por favor, fiquem à vontade para perguntar, para questionar. Nenhuma, eu vou passar a palavra para o nosso doutor Tiago fazer o encerramento. Opa, não precisa chamar de doutor, não. Eu, sinceramente, acho bem estranho, mas chama quem gosta de ser chamado, assim. Botei a data errada aqui, botei 22, mas na próxima semana a gente vai tratar dos procedimentos legislativos especiais, que também é uma matéria muito importante, porque cada proposição dessa tem um regramento relativamente diferente. E caso alguém queira conversar no particular, pode entrar em contato comigo lá na secretaria. Se eu tenho meus trabalhos normais da secretaria, mas eu e os colegas consultores, se a gente tiver um tempinho, a gente consegue ajudar assim, de forma informal, né? E só com espaço na atuação no dia a dia. Só lembrando que a gente tem uma vinculação administrativa com a mesa diretora, tá? Tecnicamente, a gente tem uma vinculação, quando nos convocado, nos designado para nos pronunciar, tecnicamente a gente tem uma vinculação com o ordenamento jurídico, porque na qualidade de advogados públicos, a gente jurou respeitar as leis, a Constituição, enfim.
Então, tecnicamente, a gente está vinculado, quando designado para nos pronunciar, ao ordenamento jurídico. Mas, administrativamente, o quê? A mesa diretora, a quem a gente serve. No entanto, vocês e qualquer pessoa do povo que chegar na secretaria buscando alguma informação, buscando alguma orientação, é dever nosso, tá? Na qualidade de servidores públicos, prestar um serviço público de excelência, de qualidade, para vocês, para todos vocês e qualquer cidadão que lá chegue. E, dessa forma, poder orientar da melhor forma, tá bom? Porque vocês são usuários do serviço público. Estamos para servir a todos os 24 deputados no que não vier a entrar no espectro de abrangência de decisões da mesa diretora, a qual a gente tem a incumbência de servir. Tá? Por isso que na aula passada eu mencionei, no módulo passado, a questão da imparcialidade. Tá? Imparcialidade nesse aspecto, tá bom? Mas estamos para servir a todos. Como bem o doutor Tiago mencionou, tratar questões técnicas sobre como um projeto de lei, qual a melhor forma, a redação legislativa de se fazer. Enfim, fica a critério de vocês. Tá? Depois a gente vai ver se cria aí um grupo no WhatsApp, vai ter lá o contato da gente, para a gente discutir assuntos tão somente de viés técnico e desprovido de questões, por gentileza, que afloram os ânimos, questões do ponto de vista eminentemente políticos, tá? Que a gente sabe que a corda ficou tensionada aí nos últimos anos, e então a gente tem que ter essa cautela de não adentrar em determinados assuntos. Vou passar a palavra. Chega. Pessoal, agora a gente está concluindo no momento certo, tá? São 10h28. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos, obrigado, senhores e senhoras servidores públicos, telespectadores que nos acompanham, muito obrigado, tá?